No alvorecer da Guerra Fria, em 1944, surgiu um governo que marcaria um marco na história do século XX. O protagonista desse período inédito na Guatemala foi Juan Jacobo Arbenz. Sua vida foi inteiramente dedicada à sua nação, um país que, na época de seu nascimento, ainda era aquela típica nação tropical, devastada por doenças e pela pobreza, onde as ruínas de antigas civilizações que haviam prosperado contrastavam muito com o estado em que se encontrava a atual Guatemala. Jacobo Arbenz implementou uma reforma agrária sem precedentes que estava prestes a transformar a vida econômica e social do país, elevando a condição do camponês como trabalhador e agora como novo proprietário de terras. As aspirações de Jacobo Arbenz para com o sofrido povo guatemalteco eram muito altas, tanto que afetaram os interesses dos Estados Unidos e de seus monopólios, tanto que chegaram às mesas da alta sociedade guatemalteca, e tanto que tornou amargas as frutas colhidas nas terras guatemaltecas, nas mãos da polêmica United Fruit Company. A Jacobo Arbenz não se ama nem se odeia, mas sim se lembra ou se desconhece. Os governos que se dizem guatemaltecos têm se esforçado para apagar sua marca e seu legado. Hoje vamos conhecer a vida e a obra do homem que idealizou uma Guatemala dona do seu próprio destino. Um sonho que lhe custaria um desfecho amargo. Juan Jacobo Arbenz Guzmán nasce em 14 de setembro de 1913 em Quetzaltenango, uma cidade tropical ao sul da Guatemala. Seu porte e aparência pessoal denotavam traços europeus marcantes. Seu pai, Hans Jacob Arbenz Greubel, era natural da Suíça e havia embarcado para a Guatemala em 1899 para trabalhar. O pai de Jacobo Arbenz, com a ajuda de seu tio que trabalhava em negócios alemães da região, consegue abrir uma farmácia e se dedica a vender produtos importados da Alemanha e da Europa. Por outro lado, sua mãe, Octávia Guzmán Caballeros, era professora, mulher de classe média e de finas tradições guatemaltecas. Dizem os livros que o caráter de ambos os pais era reservado e tranquilo. Dona Octávia instrui o jovem Jacobo em suas primeiras letras, ensinando-o a ler e escrever e transmitindo-lhe a religião católica. Enquanto Hans Jacob pouco se importava se seu filho aprendesse alemão ou se fosse protestante como ele. Durante boa parte da infância, Jacobo Arbenz e sua família vivem confortavelmente, devido aos diversos negócios administrados por seu pai. No entanto, a quebra financeira americana de 29, que impactou muito a América Central, reduziu significativamente o poder aquisitivo do casal Arbenz Guzmán. Diante disso, a família de Jacobo Arbenz se mudou para uma fazenda que foi confiada a Hans Jacob para administrar. Foi nessa fazenda que o jovem Jacobo Arbenz teve um contato profundo com a realidade camponesa da época, vendo de perto suas precariedades e suas dificuldades. Assim, apesar de seu pai ser o administrador e de Jacobo Arbenz parecer mais o filho dos donos da fazenda, esse passatempo com os camponeses o aproxima deles e de sua causa. Mesmo com as dificuldades econômicas, Jacobo Arbenz teve uma infância relativamente tranquila. Ele tinha um pequeno grupo de amigos com quem costumava brincar nas ruas e praticava vários esportes como futebol, luta livre, boxe, polo e equitação. Estudou no Colégio de Maria de Bené de Rous e no Instituto Nacional para Rapazes do Ocidente. Sempre se destacou por sua inteligência, amor pelos estudos e pela leitura. Seu caráter era singular, sério, mas cativante, introvertido e extrovertido ao mesmo tempo. Reservado, hermético, prestativo e cortês, era um jovem cavalheiro e bem apessoado. Jacobo Arbenz termina o ensino médio. Embora seu sonho fosse estudar economia ou engenharia, a carreira militar não era de sua preferência de forma alguma, por causa das dificuldades econômicas. Acaba aceitando uma bolsa para estudar na Escola Politécnica, onde se formavam os futuros soldados do Exército da Guatemala, ingressando nela em 1932. Aos 19 anos, na Escola Politécnica, Jacobo percebe que a carreira militar era realmente do seu agrado. E dali em diante, procura, como sempre, ser excelente em todas as disciplinas e obrigações que tinha dentro da escola. Isso lhe rende muitas distinções e condecorações ao longo de sua carreira como sargento, segundo sargento, primeiro porta-bandeira e capitão da companhia de cadetes.
Era disciplinado, estudioso e normalmente se orgulhava de aprender tudo o que pudesse. Na escola, também se destaca por defender os novos cadetes dos abusos dos veteranos. Além disso, sua compleição, habilidades e energia lhe trazem reconhecimento. Pelo seu desempenho nos esportes que praticava desde criança, como o boxe, chegando a ser campeão indiscutível da escola nesse esporte, o polo e muitos outros, como o motociclismo. Finalmente, pouco depois de sofrer uma lesão grave que quase lhe custou a perna, Arbenz se forma em dezembro de 1935, aos 22 anos, com todas as honras como militar da nação da Guatemala até 1938. Embora ele quase nunca fosse a festas, em uma comemoração, Jacobo Arbenz conhece uma jovem de 23 anos, chamada Maria Cristina Vilanova. Ela era originária da alta sociedade do país vizinho, El Salvador. Não se diferenciava muito das senhoritas aristocráticas de sua época. Contudo, ela obteve conhecimentos básicos em renomados institutos privados. Apesar de não ter tido acesso à universidade, ela conseguiu se instruir de forma autodidata em diversas áreas. Ao conhecer Arbenz, a senhorita Vilanova se apaixona perdidamente. Ela encontra nele essa alma gêmea, esse algo que lhe faltava para saciar não só seus anseios intelectuais, mas também para preencher aquele vazio amoroso que surgiu ao ver o jovem cabo. Arbenz, por sua vez, também se sente flechado por aquela senhorita salvadorenha e, movido também por uma carência intelectual e de amor jovem, decide sair com Maria Cristina. Ambos jovens, conta Maria Cristina em suas memórias, costumavam passear pelo centro histórico da cidade da Guatemala, discutindo uma ampla gama de assuntos, como física, química, história e literatura. Sobre os principais problemas dos trabalhadores, sobre os problemas políticos da Guatemala e muitos outros temas. Eles continuam se encontrando até 14 de março de 1939. Com a oposição dos pais da noiva, Jacobo e Maria Cristina se casam em uma cerimônia simples na capela do Sacrário da Catedral Metropolitana. Naquela época, Arbenz era subtenente de infantaria e professor de logística militar e de história na Escola Politécnica, pelo que recebia um salário muito modesto. Maria Cristina estava brigada com sua família por causa de sua decisão de se casar com o humilde Jacobo. Por isso, os dois se veem na tarefa de construir um lar do zero, vivendo primeiro em uma casa bastante humilde. Contudo, com o empenho de Jacobo e Maria Cristina, eles se mudam e melhoram bastante sua condição financeira. O casal Arbenz Vilanova teve ainda 3 filhos, Arabella, Leonora e Jacobo. Desde o início de sua trajetória militar, Jacobo Arbenz não só demonstrou notável inteligência e capacidade de comando, como também foi criando conexões, interessando-se por assuntos de governo e conquistando ótimos contatos dentro do exército e da classe política. Na Escola Politécnica, como estudante e professor, ele conheceria muitos militares que participariam com ele de uma ação que marcaria sua vida. E o famoso golpe de Estado de 1944 na Guatemala? Mas, para entender esse golpe, precisamos nos referir à realidade da Guatemala e aos seus antecedentes. Existe um problema social e agrário na Guatemala que pode ser remontado à época colonial. Naquela mesma época, índios, mestiços e espanhóis, crioulos ou peninsulares, viviam em uma sociedade fortemente dividida. Os espanhóis, donos das terras e de um magnífico sistema de produção agrícola herdado da civilização maia, mantinham um sistema semi-feudal, ou de peonagem, onde o camponês vivia em condições muito precárias. A independência da Guatemala em 1821 não mudou muito essa situação, e em 1871, quando ocorre a chamada Reforma Liberal, são abertas as primeiras fábricas do país e a oligarquia tradicional guatemalteca se funde com a nova burguesia que vinha do exterior. Algum tempo depois, sob essa mesma realidade, em 1931, chega ao poder na Guatemala o presidente Jorge Ubico, que governaria até 1944. Ubico mantém uma política de centralização do poder. Ele propõe limitar o poder excessivo dos latifundiários, reivindicar os camponeses e transformar a Guatemala em um país capitalista moderno.
Moderniza as Forças Armadas com a ajuda dos Estados Unidos e quintuplica os quilômetros de rodovias do país. Moderniza as Forças Armadas com a ajuda dos Estados Unidos e quintuplica os quilômetros de rodovias do país, favorecendo o monopólio das estradas. Detida pela United Fruit Company, é fundamental para entender a história americana conhecer o que foi a United Fruit Company. Uma multinacional norte-americana dedicada ao ramo de frutas tropicais, que em pouco tempo se tornou um enorme monopólio na América Latina. E em um ator que intervinha na política desses países hispano-americanos, patrocinando golpes de Estado, massacres de camponeses, financiando partidos e respondendo a qualquer tentativa, nesses países, de diversificar seu mercado monopolista ou de melhorar as péssimas condições de trabalho de seus funcionários. Tudo isso se enquadrava na política imperial dos Estados Unidos, que haviam se assumido como o grande dirigente econômico e político do hemisfério americano. O que havia levado, desde o século XIX, a mais de uma dezena de intervenções diretas ou indiretas dessa potência somente em países da América Central. Voltando ao governo de Ubico, suas políticas faziam com que os latifundiários vissem sua autoridade como donos e herdeiros da terra menos cultivada. Enquanto isso, os camponeses se sentem cada vez mais empoderados. Por sua vez, na recém-surgida classe média, surgem setores que protestavam por um sistema democrático e não uma ditadura. Esses setores da classe média obtêm apoio de latifundiários e burgueses insatisfeitos com Ubico. Por sua vez, há anos jovens militares se agrupavam em torno de Jacobo Arbenz, assim como de outros oficiais de destaque, descontentes com a situação e desejosos de uma mudança de comando. Todos esses elementos, as medidas reformistas de Ubico e suas reações, foram criando uma situação de conflito político. Após um mês seguido de protestos e pressões, em 1º de julho de 1944, o presidente Jorge Ubico renuncia ao seu cargo. O presidente transfere o comando para uma junta de governo, mas Arbenz e seus colegas militares entram em cena. Essa junta, que pretendia a continuidade do sistema de Ubico, é rapidamente derrubada por um golpe liderado por Jacobo Arbenz Guzmán, Jorge Torielo Garrido e Francisco Javier Arana. Os 73 anos da velha reforma liberal chegaram ao fim e começava uma nova etapa para a Guatemala. Agora, jovens militares como Arana e Arbenz comandavam o país. A corrente desse grupo de militares foi chamada de militarismo popular, com afinidades com a esquerda, mas sem se alinhar diretamente a ela. Arbenz era particularmente popular entre os jovens cadetes por ter sido professor da Escola Politécnica. Após o golpe, forma-se um triunvirato composto por Arbenz, Arana e Torielo Garrido. Eles não perdem tempo e colocam as mãos à obra para decretar novas medidas, revogam a Constituição vigente e convocam eleições presidenciais para dezembro do mesmo ano. Em 1944, ele é eleito com impressionantes 85% dos votos, Dom Juan José Arévalo Bermejo, que foi o candidato preferido por vários setores do país, incluindo os industriais e os camponeses. Por sua vez, é estabelecida uma nova Constituição com um claro sentido progressista, que determinava a separação dos 3 poderes do Estado, a alternância no poder, eleições populares, voto obrigatório e secreto para os alfabetizados e obrigatório e público para os analfabetos. A não reeleição, a autonomia municipal, universitária e do poder judiciário, a participação de partidos políticos sem restrições ideológicas, a cidadania da mulher, a criação do Comitê Nacional de Alfabetização, a lei contra a usurpação de terras por latifundiários, o Código do Trabalho, o apoio a cooperativas agrícolas e indígenas e outras medidas transformadoras para a época. Finalmente, o presidente eleito, Arévalo, toma posse em 15 de março de 1945. O triunvirato da junta se autodissolve e abre caminho para a democratização do país. Vigiado pelas mãos uniformizadas do exército, Jacobo Arbenz passaria a fazer parte do gabinete do presidente Arévalo como ministro da Defesa. Era sua primeira vez em um cargo de tamanha magnitude com uma grande responsabilidade em suas mãos.
Por sua vez, o presidente Juan José Arévalo daria continuidade ao processo iniciado um ano antes, de descentralização do poder político e democratização do Estado, após 14 anos de ditadura de Ubico. O Congresso é eleito pela primeira vez por meio de eleições populares e é concedida maior autonomia aos ministros, que também estão sob supervisão do Congresso. Porém, mais grave que a política era a situação dos trabalhadores e camponeses guatemaltecos. Por isso, em 1º de maio de 1947, é aprovado o Código do Trabalho, cuja importância residia em uma mudança generalizada nas condições dos trabalhadores. Eram regulamentadas as horas de trabalho, normatizados os salários e as contratações, estabelecidas condições mínimas de trabalho e férias para os trabalhadores e incentivada a formação de sindicatos. O militarismo popular, como foi chamado de Jacobo Arbenz e seus colegas, era nacionalista. Buscava o fortalecimento da economia guatemalteca, mas, acima de tudo, a elevação da dignidade dos trabalhadores e camponeses. Esse Código do Trabalho veio a originar uma longa trama de paixões entre os principais atores da cena política guatemalteca. A United Fruit Company, apoiada pelos Estados Unidos e com a ajuda da Associação Nacional de Agricultura e da Câmara do Comércio e Indústria. Pediram uma revisão do código por considerá-lo discriminatório em relação ao empresariado. Por outro lado, vários profissionais e grupos de trabalhadores consideravam o código também discriminatório, mas, neste caso, para os camponeses e trabalhadores. O presidente Arévalo acaba ficando do lado dos trabalhadores e aceitando várias de suas demandas, enquanto as demandas da United Fruit Company e do empresariado ficaram no limbo. Essa orientação progressista a favor dos trabalhadores, mantida tanto pelo governo do presidente Arévalo quanto pelo governo de Arbenz, que já estava por vir, foi criando ressentimento nos grupos empresariais dirigentes, tanto nacionais quanto estrangeiros, incluindo uma potência como a United Fruit Company. Isso leva os Estados Unidos a prestar mais atenção aos seus interesses na Guatemala e começar a mover mais seus fios naquele país naquele momento. Voltando ao Código do Trabalho, no final dos anos 40, o então ministro Arbenz teve uma visão nacionalista sobre o mesmo. Foi o ministro Arbenz quem liderou muitas reuniões com a embaixada norte-americana e com a United Fruit Company para resolver as discordâncias no processo de negociação da lei. No final, não se conseguiu nada, mas ficou demonstrada a tendência nacionalista de Arbenz. Tanto Arbenz quanto seus colegas haviam se proposto a desarticular o monopólio da United Fruit Company, que, em sua opinião, era a causa de muitos males guatemaltecos. Nessa disputa pelo Código do Trabalho e em meio a protestos camponeses, o governo retira da fruteira suas garantias constitucionais, para que o Estado pudesse intervir em suas terras a fim de solucionar o conflito. Em resposta a essas medidas, a United Fruit Company, os industrialistas, os grandes latifundiários e pessoas da alta sociedade decidem financiar e formar o partido União Nacional Eleitoral na Guatemala, que junto com a Associação Geral de Agricultores e a Câmara de Comércio promovem abertamente uma política de ódio e de violência contra o governo. Prova disso foi o incidente em julho de 1949, quando o general Arana, chefe das Forças Armadas, e o mesmo que havia feito parte do triunvirato de 44 com Arbenz, se alinha com os interesses dos empresários dos Estados Unidos e ameaça derrubar o presidente Arévalo. E se ele não destituísse Arbenz do Ministério da Defesa e não trocasse seu gabinete por pessoas que ele mesmo nomearia? Pouco depois, Arana informa ao presidente que o golpe está em andamento, mas Arbenz envia uma unidade militar para prender Arana e conter o golpe. Quando as unidades de Arbenz chegam, Arana e seu séquito iniciam um tiroteio, no qual Arana acaba sendo morto. Assim, foi desmantelada a tentativa de golpe apoiada por proeminentes grupos econômicos da Guatemala e dos Estados Unidos da América. Mas Arbenz entende que esse conflito estava longe de terminar. Culminando o período presidencial de Arévalo, nessa atmosfera pesada de violência política e de luta por interesses, abrir-se-ia espaço. Jacobo Arbenz, que, respaldado por seu próprio prestígio como homem íntegro dentro do exército e apoiado pelos partidos Renovação Nacional e Ação Revolucionária, se candidata à presidência e sai vencedor nas eleições de 1950.
Jacobo Arbenz inicia seu mandato com uma consigna clara: transformar a economia guatemalteca de uma semicolonial dependente para uma capitalista moderna e independente. Diante da crescente violência da oposição e das ameaças externas, Arbenz vê claramente a necessidade de centralizar o poder e de mobilizar o campesinato e a classe trabalhadora em uma espécie de Estado corporativista. Nesse sentido, sua primeira mudança foi substituir os 22 governadores de departamentos e vários cargos de seu gabinete por militares de sua total confiança. Baseado nas experiências anteriores das políticas norte-americanas sobre a América Central e nas políticas contra a United Fruit Company, desde 1950, Arbenz via com olhos perigosos uma possível intervenção militar dos Estados Unidos, apoiada ainda por políticos guatemaltecos aliados ao norte. As políticas a favor dos camponeses e trabalhadores estavam indo bem. No entanto, Arbenz considerava que eram necessárias medidas mais profundas para realmente garantir uma verdadeira elevação das classes baixas. Isso o leva a promover uma das reformas agrárias mais significativas e controversas do século XX, sobre a qual ainda vamos falar. Durante a presidência de Arbenz, personalidades de diferentes tendências, incluindo líderes do Partido Comunista, tinham participação notável no governo. Isso foi dando ao seu governo uma reputação de esquerdista e comunista, embora os fatos mostrassem o contrário. Era uma época em que se acusava de comunista como pretexto para perseguir qualquer um que contrariasse os interesses geopolíticos dos Estados Unidos, fosse ou não essa pessoa realmente comunista. Para Jacobo Arbenz, essas etiquetas pouco importavam, pois estava claro que seu governo, como provam os fatos, não era comunista, mas sim nacionalista, que defendia uma revolução em benefício dos guatemaltecos. E Jacobo Arbenz entendia muito bem que agir em favor do campesinato guatemalteco não era um ato comunista, mas sim de bom senso e necessário. Essa visão pragmática dá origem à obra magna do governo de Jacobo Arbenz, a Reforma Agrária. Essa reforma agrária se torna a principal bandeira histórica da corrente representada por Arbenz. E seu propósito era transformar o campo de uma situação quase feudal, com uma grande concentração de terras em poucas mãos, para um sistema de produção capitalista camponesa, em que os camponeses recebessem uma recompensa digna, sendo trabalhadores e proprietários ao mesmo tempo. A reforma pretendia distribuir as terras ociosas e não trabalhadas, que eram muitas, entre dezenas de milhares de camponeses que pudessem cultivá-las. O objetivo era não só melhorar a vida do povo guatemalteco, mas transformá-lo em uma sociedade de proprietários. Após 2 meses de discussão no Congresso, em 17 de junho de 1952, a Lei de Reforma Agrária foi aprovada. Isso ocorreu após conversas infrutíferas com a oligarquia, latifundiários e empresários, que desejavam modificar todos os aspectos da proposta. A lei surgiu da mente de Jacobo Arbenz e foi trabalhada e modificada por diferentes personalidades, entre as quais havia declarados comunistas. Esse foi um dos argumentos que deu à lei e ao governo uma imagem infundada de querer implantar na Guatemala um comunismo ao estilo soviético. Embora não correspondesse à realidade, essa propaganda foi defendida com unhas e dentes pelos setores prejudicados pela lei. Arbenz explicava que, enquanto isso, os proprietários latifundiários viviam nas cidades sem riscos, contentando-se em visitar de vez em quando suas fazendas e viajando pela Europa. O camponês não tinha salário, nem sabia de nada. Estava mal vestido, andava descalço, não sabia contar além de 1000 e mal conseguia escrever seu nome. Pelo significado histórico que essa lei teve, é bom que conheçamos concretamente o que ela propunha. Suas estipulações foram: todas as terras ociosas em mãos privadas e maiores que 672 acres seriam expropriadas. Todas as terras ociosas entre 224 e 672 acres seriam expropriadas. Somente se menos de 2/3 estivessem cultivados. As terras com menos de 224 acres não seriam afetadas pela lei. As terras estaduais, também chamadas de fazendas nacionais, cuja extensão podia variar, seriam totalmente divididas em lotes e distribuídas entre vários proprietários, muitos deles camponeses. As terras ociosas expropriadas de mãos privadas seriam concedidas a novos proprietários,
na forma de propriedade privada ou posse vitalícia, dependendo da preferência do beneficiário. Por 25 anos, cada beneficiário deveria pagar ao governo 3% ao ano das rendas se tivesse a terra em posse vitalícia e 5% ao ano se tivesse a terra em propriedade privada. Por sua vez, os antigos donos das terras expropriadas seriam recompensados com 3% em títulos agrários por 25 anos. A reforma agrária seria organizada por departamentos em todos os níveis, até chegar aos comitês agrários locais, responsáveis pela administração de aldeias, vilarejos e plantações. Entendendo que a reforma tinha não só implicações econômicas, mas também políticas, o governo começou a implementá-la rapidamente. Começa a formação em massa de milhares de comitês agrários e as terras são estudadas. Em 2 anos, mais de 1.300.000 acres de terras ociosas são expropriados e mais de 70.000 lotes são distribuídos para mais de 130.000 famílias camponesas. Além disso, o governo fornece assessoria e assistência técnica aos camponeses. Por sua vez, o monopólio, a Companhia Unida de Frutas, tinha cerca de 550.000 acres de terras sem cultivar. O próprio Arbenz, cansado dos abusos e das promessas vazias da empresa de frutas, expropriou cerca de 386.000 acres ociosos. Mais de 8 bilhões de dólares são pagos em indenizações aos proprietários das terras expropriadas. Arbenz afirmava que essa era a obra da dignidade do campesinato guatemalteco que o havia acompanhado ao longo de tantos anos. Desde os tempos de infância em Quetzaltenango até as visitas mais recentes aos campos, ele havia chegado lá. O próprio Arbenz, que possuía algumas terras, aceita perder cerca de 1,667 acres de sua fazenda de algodão, de acordo com o estabelecido na lei. Assim como ele, no governo, houve muitos homens que aceitaram renunciar às suas terras em prol do correto cumprimento da reforma. E os resultados são o melhor indicador de uma política. Além das dezenas de milhares de camponeses que passaram a ser proprietários de pequenas terras, com a devida assessoria e integrados em cooperativas. No primeiro ano da reforma, foi registrado um aumento significativo na produção de quase todos os setores. Em 2 anos, a produção e exportação de milho, feijão e arroz aumentaram. Na verdade, era esperada uma queda inicial na produção devido às mudanças radicais em curso. Essa reforma agrária inédita na região estava causando grande repercussão no continente. Tudo obra de Jacobo Arbenz, a quem o país começa a apelidar de Soldado do Povo e Coronel da Primavera. Mas a situação política de Arbenz prenunciava novas tempestades. Uma reforma agrária dessa magnitude, que mudava a estrutura social e econômica do país, traria sua resposta. A reação dos latifundiários, dos industriais, da burguesia tradicional e estrangeira e da United Fruit Company não demorou e iniciaram uma contra-revolução. O primeiro passo desses grupos foi sabotar e dificultar a desapropriação de muitas das terras que continuaram improdutivas. Em segundo lugar, os grupos industriais e financeiros começaram a reter todos os investimentos que estavam fazendo na Guatemala. E a isso se somavam os naturais entraves administrativos e burocráticos, os tradicionais conflitos raciais entre os camponeses indígenas e os proprietários crioulos. E também uma falta de ação do próprio governo, mesmo tendo os meios para resolver esses problemas. A conspiração chega ao seu ponto mais alto quando a United Fruit Company, junto com o presidente Eisenhower e a CIA, decidem em 1954 levar adiante a Operação PV Success, cujo objetivo final era derrubar o governo de Jacobo Arbenz, sob o pretexto de que ele era um suposto comunista a serviço dos interesses soviéticos, embora a posteridade indique outra coisa. Eisenhower, o secretário de Estado, John Foster Dulles e o chefe da CIA, além de representarem a geopolítica imperial e o capital norte-americano, tinham pessoalmente ações dentro da United Fruit Company. Assim, a CIA intensifica a agitação na Guatemala com seus aliados internos. E em 1954, inicia uma operação midiática, instalando uma emissora de rádio que constantemente chamava Arbenz de vermelho, de comunista e de soviético. E incita as multidões guatemaltecas a não se deixarem governar por um governo tirânico e comunista. Nessa operação midiática, incentivava-se abertamente a subversão armada na Guatemala.
Além disso, a CIA monta um pequeno exército invasor e transfere 30 aviões para pistas de pouso em Honduras, Nicarágua e na zona do Canal do Panamá. A Fruteira e as forças internas da Guatemala, alinhadas com o norte, também colaboram com a agitação popular contra Arbenz. Não faltavam elementos do exército e da classe política guatemalteca, que trabalhavam em consonância com os anglo-americanos. Depois disso, às 8 da noite do dia 18 de junho de 1954, o coronel golpista Castilho, aliado à CIA, entra em território guatemalteco vindo de Honduras, com um número relativamente baixo de homens. Na verdade, a invasão de Castilho e da CIA foi mais psicológica do que militar. Aviões da CIA sobrevoaram a capital, jogando panfletos que anunciavam a chegada do Exército de Libertação. Eles também lançaram explosivos e tijolos em áreas populares para semear pânico na população. No interior, diversos povoados e vilarejos sofreram bombardeios. Ao mesmo tempo, encarregaram-se de espalhar notícias falsas sobre o suposto avanço das tropas de Castilho e as derrotas do Exército Nacional. Até mesmo para o governo de Arbenz, era muito difícil saber o que realmente estava acontecendo, pois vários grupos treinados pelos Estados Unidos se encarregaram de cortar cabos importantes para interferir nas rádios governamentais e nos métodos de comunicação. Do início ao fim, tudo se tratou de uma grande operação psicológica que fez um punhado de homens parecerem maiores do que todo um governo. Muitos afirmam que Arbenz tinha capacidade para conter esse golpe. Mas o presidente sabia que, além dessa conjuntura específica, os capitais e poderes norte-americanos que se opunham a ele continuariam orquestrando novas formas de derrubá-lo até conseguirem seu objetivo, sem descartar uma possível invasão militar. Assim, ciente de sua posição desfavorável, de forma surpreendente, Jacobo Arbenz renuncia à sua histórica presidência em 23 de junho de 1954. Todos sabemos como eles bombardearam e assassinaram os cidadãos, não só os cidadãos, mas também os cidadãos. Todos conhecemos a façanha de tentar assassinar os representantes dos camponeses e dos camponeses nas populações que eles ocuparam, especialmente em Bananera, onde fizeram uma expedição punitiva contra os representantes dos trabalhadores. O que aconteceu em Bananera foi um ato de vingança da empresa de frutas. Nós ficamos indignados diante dos ataques covardes dos aviadores mercenários norte-americanos que, sabendo que a Guatemala não conta com uma força aérea adequada para rejeitá-los, tentaram semear o pânico em todo o país. Metralharam e bombardearam as forças armadas que combatem no leste da República, impedindo suas operações. Talvez muitos pensem que estou cometendo um erro. não No fundo da minha consciência, não penso assim. Somente um julgamento histórico posterior poderá determinar isso. Desejo que sejam mantidas as conquistas populares de outubro, que a paz seja restabelecida uma vez que os invasores tenham sido expulsos do país, e que tenha sucesso a gestão do governo que está sendo organizada. O coronel Carlos XVI, com a satisfação de quem acredita ter cumprido seu dever com fé no futuro, eu digo viva a Revolução de Outubro, viva a Guatemala. Jacobo Arbenz só voltaria mais uma vez a Guatemala, mas depois de muitos anos. O golpe de Estado na Guatemala de 1954 não repercutiu apenas no futuro de tantos camponeses e trabalhadores guatemaltecos, mas também em quem foi seu presidente, Jacobo Arbenz. Durante todo o seu exílio, ele foi vítima de inúmeras humilhações, difamações e zombarias. Isso resultado da campanha de difamação que os poderes norte-americanos iniciaram de forma sistemática, assim que renunciou à presidência. Na Guatemala, ele foi excluído dos livros de história, do cinema, da televisão, e se fosse mencionado publicamente, era para submetê-lo ao escárnio da mídia. No âmbito pessoal, Arbenz também sofre de um desgaste mental e físico. Tinham-lhe tirado a pátria, tinham-lhe roubado a oportunidade de um futuro melhor para a Guatemala.
Ele havia sido humilhado e perseguido por toda parte. Até mesmo seu amor mais precioso o abandonou. Sua esposa, Maria Cristina, havia ido embora por não suportar a delicada situação do marido. De 1954 a 1971, o coronel da Primavera e o soldado do povo não param de mudar de endereço. Arbenz e sua família passam pela França, Tchecoslováquia, União Soviética, China, Uruguai, que se solidariza com a família, e Venezuela, que lhe oferece uma cátedra universitária. Em Cuba, é convidado por Fidel Castro, vitorioso na Revolução. Mas é o próprio Castro quem o humilha em declarações públicas enquanto ele estava na ilha e o faz sair de lá. Entre 1960 e 1965, morre sua jovem filha, Arabella Arbenz Villanova, em consequência do abuso de substâncias alucinógenas e de uma vida passional desregrada. Ele vai ao funeral de Arabella no México e depois volta à vida de andarilho. Até que, em 1970, lhe é permitido viver no México, pois já não era considerado uma ameaça política. No momento de sua morte, daquele Arbenz glorioso da Revolução de Outubro e da Reforma Agrária, restava apenas um senhor de 58 anos, em avançado estado de velhice, resultado do alcoolismo e da severa depressão que o assolou após seu derrubamento. Fumava muito, estava muito magro e tinha os cabelos totalmente brancos. Na completa solidão, falece Jacobo Arbenz Guzmán, no México, em 27 de janeiro de 1971, vítima de uma parada cardíaca. No entanto, e apesar da perda de tão profundo mártir da Guatemala, Arbenz consegue retornar mais uma vez ao seu país. Em 19 de outubro de 1995, são realizados os procedimentos para sua exumação. Os restos de Arbenz são recebidos pela Força Aérea da Guatemala e trasladados ao Palácio Nacional. Ele é carregado e recebido com honras pelas autoridades do país, por sua viúva Maria Cristina e por uma grande multidão de pessoas. Pode-se dizer que ele foi velado na presença de seus 3 grandes amores: o povo, sua esposa e seu Guatemala, que não hesitou em receber pela última vez o maior de seus filhos, com a mais alta das inspirações, o futuro do campo guatemalteco. Obrigado por assistirem ao vídeo, espero que tenham gostado. Convido vocês a nos apoiarem com um like, comentários, compartilhamentos nas redes sociais, nos seguindo no Instagram La Nueva Enciclopedia e colaborando no nosso Patreon, que vocês encontram abaixo. Muito obrigado novamente e que Deus os abençoe.